Graça e paz, irmãos. Estamos começando mais uma série de mensagens que tem por título Quebrando os Meus Limites. Esta série de mensagens irá nos ajudar a superar, a romper, a quebrar com todo o limite que foi imposto a nós e que muitas vezes tem nos impedido de caminhar, de avançar para o propósito de Deus em nossas vidas. E eu quero te fazer algumas perguntas. Em algum momento da sua vida, você já pensou em desistir? Você sabe quais são os teus limites? Você já precisou abortar alguns sonhos por causa das suas limitações? Entenda que as suas limitações revelam onde o poder de Deus quer atuar, quer agir. Por trás dos seus limites estão as suas maiores conquistas. Não deixe que as suas experiências passadas o impeçam de vivenciar o melhor momento da sua vida. Quando Paulo orou ao Senhor por 3 vezes para que ele lhe tirasse o espinho da carne, o Senhor respondeu: minha graça te basta. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não tem problema com as suas fraquezas. Ele sabe todas elas, porque Ele lhe fez, Ele lhe conhece. É uma grande virtude reconhecer as nossas limitações. As nossas limitações revelam a necessidade que temos de Deus. Portanto, abra os seus olhos espirituais e observe que Deus lhe deu algo sem limites. Se não existe limites nos céus em Deus, não existe limites também para a sua vida. Os seus limites são um convite para a ação sobrenatural de Deus. Deus o criou e Deus o conhece. Seus limites para Deus é a oportunidade que Deus tem de lhe tornar grande. Você descobrirá o quanto precisa de Deus para romper e viver a vida plena e abundante. Então, de acordo com a palavra de Deus, o que você precisa fazer para romper esses limites? Primeiro, para romper seus limites, você precisa de coragem. Você precisa encontrar coragem em Deus para avançar. Em Êxodo 14, verso 13, a palavra nos diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O exército de Faraó começa uma perseguição ao povo de Israel logo após a sua libertação do cativeiro e o alcançou quando estava acampado à beira-mar, perto de Piairote. O povo ficou sem saída. À sua frente um mar impossível de ser ultrapassado e atrás um exército impossível de ser derrotado. Imagine esse cenário. O povo estava encurralado. Ali, o povo reconheceu a sua limitação. A limitação de Moisés era a perseguição e o Mar Vermelho. Entretanto, Moisés encontrou coragem em Deus para avançar. Ele não se intimidou diante de um decreto de derrota, mas encheu o seu coração de coragem em Deus para seguir adiante. O medo eterniza a dor de um passado escravizador, mas somente a coragem pode nos conectar ao nosso destino. Sem coragem, você simplesmente irá acumular uma coleção de boas ideias e arrependimentos. Portanto, diante das suas limitações, encha o seu coração de coragem hoje em Deus para avançar. O que paralisa você não é a perseguição, mas o medo.
Saiba que em Deus os seus inimigos o impulsionam para o seu milagre. Veja o que aconteceu com o povo de Israel. Nos versos 21 e 28 de Êxodo 14 diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram, as águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Encontre coragem em Deus para avançar, e não haverá exército inimigo, nem mar, nem montanha, nem qualquer outra coisa que o impedirá de viver um novo amanhecer em sua vida. Segundo, para romper seus limites, você precisa crer nas promessas de Deus para a sua vida. Gênesis 17, versos 15 e 16, nos diz assim: Disse também Deus a Abraão: De agora em diante a sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara, e eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Deus fez uma promessa a Abraão dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Porém, Abraão já era velho e sua esposa Sara era estéril. Diante dos olhos humanos, não havia nenhuma possibilidade dessa promessa se cumprir. Mas diante dos olhos de Deus, toda a promessa já estava cumprida. Os limites de Abraão estavam na enfermidade de sua esposa. Ela era estéril. Deus então transformou a esterilidade de uma mulher em um terreno fértil para o nascimento de nações. Entenda que onde Deus toca, a vida floresce. No céu não existe estação, sempre é tempo de colheita. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu te convido neste momento a fazermos uma oração para quebrarmos todo limite. Ore comigo, diga: Pai, Senhor, neste dia, que todo limite que tem me impedido de avançar no Senhor seja quebrado. Me encha de coragem, me encha de força. Me encha, Deus, com a Tua palavra. Eu me apego às Tuas promessas nesse dia e declaro que todo limite, toda barreira, toda dificuldade que chegou na minha vida não é para mim parar, é para mim prosseguir, é para Deus mostrar o Seu poder e a Sua glória. Assim como o Senhor fez com o povo diante do Mar Vermelho, assim será na minha vida, em nome de Jesus.